Bom, vamos falar aqui sobre pandemia. O Brasil registrou neste domingo 280 mortes pela Covid-19, totalizando 626.923 óbitos. Portanto, vidas perdidas desde o início da pandemia. A média móvel de mortes na última semana é de 540. Em comparação à média de 2 semanas atrás, a variação é de mais 238%, indicando aí, portanto, uma tendência de alta nas mortes em decorrência do coronavírus, né? A média móvel de casos na última semana foi de 186.722, a maior marca registrada até aqui. Portanto, é o 13º aumento consecutivo. Agora já são 149.657.395 pessoas, quase 150 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas, são 69,66% da população com as 2 doses. Vamos falar sobre esse atual estágio da pandemia com o nosso entrevistado, Gonçalo Vecina, médico sanitarista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Oi, Vecina, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia aos nossos espectadores. Vecina, vamos lá, ao atual estágio da pandemia e da vacinação, com a prevalência aí também da variante Ômicron, qual que é o panorama que se vislumbra neste momento e daqui para frente, o que a gente pode esperar, hein, Vecina? Bom, primeiro de tudo, nós estamos em franca corrida para o pico do que deve ser a infectividade do vírus neste momento, né? O vírus é muito infeccioso e tem conseguido demonstrar isso. O número de casos cresce absurdamente e é acompanhado naturalmente pelo número de óbitos, né? Embora nós não estejamos nem sequer próximos do que foi o pico com a gama, está bastante preocupante o número de casos que nós estamos tendo e o número de óbitos. Os hospitais estão lotados, existe fila para entrada em UTI, para entrada em unidades de internação. Nós estamos com as UPAs, as unidades de pronto atendimento, lotadas. Então, nós estamos passando por um momento de muita preocupação. É óbvio que quando a gente compara esse momento com o pico da gama, 4.000 mortos de média móvel diária, nós estamos distante disso. Mas, dado que a gente desativou muitos leitos e nós não estávamos preparados para esse aumento tão vertiginoso e que não aparece que está cedendo, né? A gente sabe, pelo que a gente observa na Europa, na África do Sul, que temos mais 1, 2 semanas de crescimento. Depois deverá entrar num platô e ter uma tendência de queda. Mas enquanto isso não acontece, temos que ter a exata noção de que a pandemia está num crescendo e que se nós quisermos escapar ilesos dessa história, temos que ficar em casa e usar máscara, né? Sempre que sair de casa, máscara muito bem ajustada no rosto. Agora, em relação à vacinação, tivemos sim um avanço fantástico na vacinação. Acho que essa é uma coisa muito importante, né? Continuamos firmes aumentando a quantidade de vacinados. Neste momento, fundamental levar as crianças ao processo de vacinação. Essa é a questão mais importante, né? E protegê-las. É a única maneira de protegê-las, né? Temos boas vacinas, tanto a Pfizer quanto a Coronavac. Não há por que escolher a vacina, e esse é o caminho que nós temos que trilhar. Ok, e Vecina, falando em crianças, né, vamos falar aqui da volta às aulas, né, sem a vacinação total das crianças, né, há riscos, muitos pais estão na dúvida se levam seus filhos à escola, se esperam as 2 doses, outros ficam temerosos, só tem apenas uma dose. Qual que é a recomendação que você daria para os pais nesse momento, já que a gente já está aí com algumas escolas, né, da rede particular que já começaram, mas a rede pública ainda vai começar agora?
Veja, eu acho que a vacinação, se for para esperar a vacinação, vai ser muito difícil. Porque essa vacinação de crianças, ela só vai terminar por volta de abril, se tudo correr bem. Eu acho que as crianças já sofreram muito com a falta de aula. É óbvio que a ida à escola significará que algumas poderão ficar doentes. E então o sistema de vigilância tem que ser redobrado. Então, crianças que vão para a escola, como o Brasil, infelizmente, não tem muitos testes, o certo seria testar todos os dias as crianças. E tudo que testasse positivo significaria não ir à escola, bloquear aquela classe, enfim, medidas inteligentes assim, não medidas burras de todo mundo não vai, né? O mundo inteiro está retornando às aulas, o mundo inteiro civilizado está retornando às aulas, porque aulas são muito importantes. Então, eu acho que nós temos que retomar as aulas. Se aparecer algum caso, e aí sintomas, né? Se aparecer algum caso, se aparecerem sintomas, a criança não deve ir à escola, deve guardar uma quarentena de 10 dias a partir do início dos sintomas. Da mesma maneira, se alguma criança estiver com sintomas, ela deve ser mandada para casa e aquele grupo que está junto com aquela criança deve ser colocado em observação para verificar se não ocorrerão novos casos. Temos que lembrar que essa doença tem um alto índice de ocorrência com baixa sintomatologia, ou até assintomáticos, né? A grande maioria é assintomática. Então é muito difícil fazer a vigilância de uma doença assintomática somente baseada em sintomas. O correto seria utilizar algum tipo de teste. Os autotestes poderão ajudar? Poderão ajudar quem tem dinheiro, porque quem poderá comprar autoteste. Infelizmente, isso não é verdade para a maior parte da população. E se hoje existe alguma dúvida sobre a volta às aulas, essa dúvida está na escola pública, não está na escola privada. Na escola privada está mais ou menos pacificado até onde a gente tem acompanhado, né? Então, vem aí uma dificuldade grande. Para os pais, o meu conselho é esse. Seu filho merece voltar à aula, seu filho tem que ser vacinado e você tem que tomar cuidado, o que significa dizer que observar bastante de perto o aparecimento de sintomas no seu filho. Vecina, e em relação aos filhos de pais que são negacionistas, ou seja, que não vão vacinar as crianças, elas vão, tem alguns setores, enfim, prefeituras, governo do estado, uns estão exigindo o passaporte da vacina, outros não exigem, deixam a criança entrar na escola, mas vão comunicar ao conselho tutelar. Esse é um problema também, vecina? Gravíssimo, né? Gravíssimo, porque existem dois tipos de negacionistas, os negacionistas desta vacina e os negacionistas das vacinas. Eu acho que no estágio de conhecimento e desenvolvimento que nós estamos hoje, um pai que se nega a vacinar seu filho contra a poliomielite, por exemplo, que é uma doença com consequências gravíssimas, ele deve ser ameaçado da perda do pátrio poder mesmo. Quer dizer, o nosso ambiente legal, né? O que é a lei? A lei é um acordo que a sociedade faz, né? Você não pode roubar. É um acordo. É um acordo. Quem roubar vai para a cadeia, se for pego, né? É óbvio, tem sempre essa questão de se for pego. É impunidade e graça. Mas o fato é o seguinte, tem um acordo na sociedade chamado Estatuto da Criança e do Adolescente. No artigo 14, parágrafo 1º, fala que o pai que não vacinar seu filho pode perder o pátrio poder.
Então, se esses negacionistas chegarem a esse ponto, vai acontecer isso. O grande problema é que e sempre existiu uma quantidade de pessoas que não vacinam o filho, por um monte de razões, nem sempre por negacionismo, muitas vezes por ignorância mesmo. Mas o fato é que, como você consegue ter uma cobertura muito ampla, aquele vírus não circula, né? E aí você tem uma condição menos perigosa para a sociedade. O grande problema é essa pandemia. Nós estamos vivendo um momento excepcional. Momentos excepcionais exigem excepcionalidades. Então, não vacinar neste momento de excepcionalidade é um duplo risco e nós temos que ir atrás dessa questão. Exato, como você citou o ECA, enfim, está certo, então, governos que vão denunciar o Conselho Tutelares, né, os conselhos. Não tenho dúvida disso, e o Ministério Público, aqui no estado de São Paulo, já colocou uma nota sobre esse assunto, e a tendência é que o Ministério Público faça isso no resto do país. E que, eventualmente, o Supremo Tribunal Federal também se manifeste. A ministra Rosa Weber está exigindo um reposicionamento da ministra Damares, né, que cometeu uma insanidade aí com uma série de falas que ela fez, e agora vamos ver como é que vai ficar a posição dela, né? Exato. Agora, vamos falar aqui desse autoteste, aprofundar um pouquinho mais. Ele não é igual ao RT-PCR, não é isso? Não, não, Explica não. para a gente aí sobre esse A, autoteste. a sensibilidade do autoteste é muito menor do que a do RT-PCR e mesmo o teste de antígeno. Então, o RT-PCR, o teste de antígeno, são testes feitos para saber se existe carga viral e, portanto, a possibilidade de ter uma doença em curso, né? O autoteste faz mais ou menos a mesma coisa, porém ele tem 80% de sensibilidade. Quer dizer, a chance de ele dar um falso negativo não existe, é muito pouco, muito baixa a possibilidade. Mas a chance dele dar um falso positivo é grande. Ele diz que você está doente e você não está doente. Por isso já tem gente falando, então se der positivo eu tenho que confirmar. Bom, se sempre que der positivo você tiver que confirmar, o autoteste perdeu um pouco a razão de ser, né? Então, eu acho que se der positivo, se comporte como sendo positivo, ou seja, se isole. Mas ele tem uma sensibilidade menor, e isso é um fato, é uma evidência. O grande problema do autoteste é a comunicação, né? Como é que você faz para avisar as autoridades que você testou positivo? Como não existe RT-PCR antígeno suficiente, né, principalmente para a população mais pobre, que não vai poder ir numa farmácia dessas por aí e comprar um teste desses por 100, 150 reais. Teria que ir numa unidade sanitária, e na unidade sanitária teria que ter disponível teste de RT-PCR, o que não é verdade. Então, quem conseguir comprar os testes quando eles estiverem disponíveis, e eles derem positivo, vão ter uma dor de cabeça aí agora. O que eu faço? E a resposta que eu estou dando é a seguinte: agora você fica em casa. Não vou confirmar? Se você tiver disposição para confirmar, vai confirmar. Você vai entrar numa fila de 4 a 6 horas se você depender do setor público. Agora, justamente, chegou nesse ponto aí de esperar 4, 6 horas na fila, e a gente está vendo, né, reportagens abordando o tipo de violência que já ocorre
em relação aos profissionais de saúde que estão na linha de frente, né, Vecina? Então, as pessoas também estão esgotadas, né? Estamos aí 2 anos de pandemia, os profissionais esgotados, e aí fica a população com essa linha de frente se debatendo, né? Enfim, a gente entende, né, os dois lados, mas como é que você está vendo toda essa violência, né, que o setor público e a população acaba passando nesse momento? Eu estou vendo com muita preocupação e eu acho que esse é um aspecto que não tem sido suficientemente abordado pela imprensa, né? Infelizmente, nesse processo de comunicação, nós não estamos praticamente tendo a participação do Estado. O Estado não tem se preocupado em comunicar à população do estado de abatimento, de chegar no fim que o pessoal da saúde está enfrentando. Essa é uma questão. Os médicos, a semana passada, ameaçaram fazer greve, né? Imagine, numa crise fantástica como essa que nós estamos vivendo, os médicos ameaçarem entrar em greve. Não entraram em greve pela capacidade de diálogo que foi demonstrado de parte a parte, mas também por causa que a Justiça ameaçou o sindicato com uma multa muito grande. Mas, de qualquer forma, a gente, ao ver profissionais de saúde que têm compromisso com a população, eu tenho certeza que a grande maioria dos médicos que trabalham na atenção primária, na estratégia de saúde da família, eles têm uma dedicação, eles têm uma vontade de atender, mas estão no fim da linha, né? 2 anos nessa situação, sem receber hora extra, tendo que trabalhar sábado, tendo que dobrar plantões porque o colega que deveria dar o plantão pegou a doença e não veio trabalhar. Então, há um limite para essas coisas. O ser humano tem limites, né? Parece às vezes que não tem, mas tem. E a população, está tendo um comportamento difícil também, né? É óbvio que não dá para pedir para a população, olha, cale-se. Mas teríamos que ter um pouco de entendimento também por parte da população desse momento que nós estamos vivendo, e a prefeitura, o Estado, as prefeituras, o Estado tem que também ser mais sensível à necessidade de pelo menos tentar, né? Porque contratar mais médicos aonde? Né? Não tem mais médicos. É outro problema do Brasil, né? O Brasil só conseguiu respirar um pouquinho há alguns anos atrás quando fez o Mais Médicos. E foram injetados 18 mil médicos que não viviam no Brasil na rede de assistência primária. Nesse momento, nós perdemos o Mais Médicos e o programa que o governo federal colocou no lugar não foi capaz de colocar nem 4 mil médicos em substituição aos 18 mil. Então, existem muitos buracos. Esses buracos são nos grotões, mas a periferia da Grande São Paulo é um grotão. Então, na periferia da Grande São Paulo, estão faltando médicos, porque não tem quem queira ir trabalhar, sei lá, em Parelheiros, Cidade de Tiradentes, Vila Anhanguera, Parque Anhanguera, na Zona Norte. Então, a sua pergunta é muito lúcida, mas não tem resposta boa para ela, Marilu. Não, realmente é um drama, né? Talvez a resposta esteja exatamente, enfim, pelo menos em parte nas próximas eleições, é isso, Vecina? Política pública, né? Falta governo no Brasil. Isso é uma coisa que a gente vem falando desde o primeiro dia da pandemia. O Ministério da Saúde, inclusive o Ministério da Saúde do ministro Mandetta, foi um desastre, né? Os ministérios que o sucederam, o Pazuello foi
um pior desastre ainda, né? E este que agora está aí, o Queiroz, é muito ruim também, né? O monte de militares que ocuparam o Ministério da Saúde de forma absolutamente incompetente, né? Nós estamos vendo aí que eles não conseguiram contratar uma empresa adequada para fazer a distribuição das vacinas, né? O contrato anterior, primeiro, até 2018, quem distribuía a vacina no Brasil inteiro era a estrutura própria do Ministério da Saúde. Durante o governo Temer, quando aquele facínora do Barros foi o ministro da Saúde, ele afastou, acabou com a capacidade própria do Ministério da Saúde de distribuir vacinas e fez um contrato com uma empresa chamada VTC Log. Esse contrato foi colocado em xeque pela CPI da Covid, que foi desfeito porque provavelmente teve ali uma maracutaia qualquer, na qual estava muito interessado o deputado Barros, na época ministro da Saúde. E aí agora essa empresa, a VTClog, foi colocada para fora e fizeram uma dispensa de licitação para contratar uma outra empresa que nunca transportou vacina para ninguém. E a vacina é um negócio complicado de transportar. Tem a questão da temperatura, tem a questão de chegar na hora certa, nos lugares certos. E aí a empresa que foi contratada não tem experiência. Não sei se foi contratada de maneira totalmente lícita, mas quem está no DELOG, que é o departamento responsável por fazer esse tipo de contratação hoje no Ministério da Saúde, é um general da reserva, que de saúde, de vacina, não entende nicas, né? E aí nós estamos vivendo as consequências. Então, o governo é fundamental. Essa coisa as pessoas têm que entender. Nós necessitamos, nós, sociedade, necessitamos de um Estado operante, de um Estado funcional. Então, quando você coloca uns negacionistas como esses que estão aí, idiotas, desprovidos de competência para realizar qualquer tipo de atividade, como os que estão no Ministério da Saúde, aliás, estão em todos os outros ministérios, nós vamos ter um desastre, né? Então, para quem acha engraçado o que a Damares faz, legal. Agora, o que a Damares faz é absolutamente destrutivo da ordem que permite que exista uma sociedade minimamente estruturada para garantir, para defender direitos, para defender a capacidade que as pessoas têm que ter naturalmente de viver em sociedade. O que a Damares faz, o que os outros ministros da economia estão fazendo, veja, nós temos 10 milhões de brasileiros que em grau insuportável de insegurança alimentar. 10 milhões de brasileiros que não comem todos os dias. Não comem todos os dias. E o Estado deveria estar tomando conta disso. O Estado é responsável pelas questões de insegurança alimentar e por tantas outras questões. E o que é isso? Isso é falta de governo. Nós vamos ter que esperar até outubro para eleger um novo governo e até 2023 para o novo governante tomar posse. E eu espero que a gente consiga pôr esse canalha para fora. Mas em 2023 nós temos um ano para chegar lá. A sociedade brasileira conseguirá suportar isso? Essa aí é a pergunta que também a gente sabe a resposta, né? A gente sabe a resposta, né, Vicina? Quem está acompanhando a gente. Infelizmente, né? Infelizmente, quase ninguém mais está aguentando. Essa é a verdade, né, Vicina? Mas é isso, meu querido. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Forte abraço para você e sigamos aí na luta, né, Vicina? Ótimo. Muito obrigado, Marilu. Muito obrigado aí o pessoal da TVT. E bom dia para vocês todos.
Bom dia, boa semana, Vecina. Falamos aqui com o Gonçalo Vecina, médico sanitarista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-diretor da Anvisa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.